arrumar um outro planeta para alocar nós espíritos que vivemos aqui na Terra. Né? Então, nós somos espíritos encarnados. Então, o espírito, enquanto encarnado, nós chamamos de alma. E o restante eu já falei, do perispírito, e que não existe a morte do corpo. O que é maravilhoso é que nós não estacionamos. Quando a gente parte, não vamos nem para o céu, nem para o inferno eternamente. Tudo segue um ciclo de evolução, tanto aqui na Terra, como na erraticidade. Então, os espíritos não permanecem eternamente na mesma ordem. E a evolução da espécie humana não é apenas no campo físico ou no intelectual, dos conhecimentos que a gente adquire, mas também no moral. E todos nós melhoramos, passando por diversos graus, né, da hierarquia espírita. A reencarnação. Como que se dá essa evolução, né? Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência corporal após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecera no estado de espírito errante. Então, quando nós morremos aqui, nós retornamos para a erraticidade. Erraticidade foi um nome criado, dado por Allan Kardec na codificação, para dizer que estamos no estado errante, que ainda precisamos de reencarnações na matéria para chegarmos, né, irmos evoluindo até chegarmos a ser espíritos puros. Tá? Então, quando a gente perde o corpo físico, a gente volta para a erraticidade, e esse tempo para reencarnarmos leva um tempo que pode ser mais breve ou mais longo, dependendo da necessidade de experiência de cada espírito. A vida corporal é uma prova que devemos nos submeter repetidas vezes até atingirmos a perfeição. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. São sempre progressivas e jamais retrógradas. Algumas correntes espiritualistas acreditam que se nós cometermos alguns erros graves, nós podemos reencarnar de novo em animais, tá? Que chama-se de metempsicose. Tá? Não, a gente nunca retroage. A gente pode até estacionar, né, por equívocos que a gente comete, mas aquilo que a gente já assimilou de bom, de certo, acompanha o nosso espírito. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado do livre-arbítrio. É um outro princípio, né? Deus nos cria simples e ignorante, mas permite que o ser faça as suas escolhas. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, se aperfeiçoar, tornar-se cada vez melhor, como um aluno na escola, passando de uma série para outra através de diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e desencarnando, quantas vezes forem necessárias. É claro que se nós seguirmos o caminho do bem, a gente evolui mais rápido. Se as nossas escolhas forem equivocadas,
a gente vai levar mais tempo. Então, tudo depende dos esforços que nós fazemos da lei, então, de causa e efeito ou consequências naturais, como nós preferimos chamar, porque causa e efeito dá a impressão que é uma lei da física, né? Mas a verdade não é bem assim. Por quê? Se eu matei alguém, não significa que numa próxima encarnação alguém tenha que me matar. Eu posso resgatar, por exemplo, no meu planejamento, escolhendo ser médico, daí eu escolho trabalhar com a comunidade mais carente e salvo muitas vidas. Não é só através da dor que a gente resgata os equívocos da vida. A gente pode resgatar através do amor. Mas um fato é, tudo que nós fazemos, a nossa consciência não é um juiz que nos aponta, mas a nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, encarnado ou no plano espiritual, nos acusa, nos mostra dos erros que cometemos. E fica uma vontade imensa, um desejo imenso dentro de nós de repararmos esses erros, né? E daí, essa lei perfeita da reencarnação, essa base nos dá a oportunidade de refazer os caminhos. E o que é maravilhoso também, que quando nós estamos lá na erraticidade, não é o mundo dos espíritos e nós, encarnados. Existe a comunicação, o intercâmbio entre esses dois mundos. Agora tem gente que fala assim, mas até no meio espírita, né? Mas pelo amor de Deus, eu tenho medo de espírito, se me aparecer um espírito, não, eu morro. E se aparecer um filho nosso? A gente tiver a visão, estamos lá no quarto de casa, e um filho nosso, amado, que a gente sente tanta falta, ele aparece para se comunicar e para dizer alguma coisa para nós. Nós vamos ter medo? Da nossa mãe, de um irmão, de um amigo muito querido? Vocês vão ter medo ou não? A Sil falou que vai. Na verdade, a gente não precisa ter medo dos espíritos, porque os espíritos somos nós desencarnados, né? Espíritos que tiveram aqui na carne e que perderam o corpo físico. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte. Eles não são ociosos. Eles têm as suas preocupações como nós. Os encarnados temos as nossas. Não há um lugar determinado para os espíritos. Isso quer dizer que não é que morreu e ele vai para o céu e fica preso num lugar. Aqui nós estamos provavelmente com centenas de espíritos aqui na sala, além de nós encarnados que conseguimos nos ver. Geralmente os mais imperfeitos estão juntos de nós, atraídos pela materialidade, ao qual eles sentem ainda uma grande atração. E quanto mais evoluídos, eles estão em outras dimensões, cumprindo os trabalhos deles, né?
A forma de comunicação se dá pelo pensamento. E daí, então, vai um outro aspecto que faz parte dos princípios básicos, que é a influência dos espíritos, né? Que tem a ver com a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos especiais. E essas pessoas são chamadas de médiuns. Isso para ser uma comunicação ostensiva. Porque numa pergunta, que se eu não me engano é a 459, mas não tenho certeza do número, mas Kardec pergunta aos espíritos se nós sofremos a influência dos espíritos. E ele diz que sim, e muita, que quase eles comandam a nossa vida. Então, é muito bacana, gente, eu faço um convite a todos que entrem num grupo de estudo para estudarem o livro dos médiuns, porque é um equívoco achar que aquilo é um manual para se trabalhar numa reunião de intercâmbio. É quase um manual para as nossas vidas. Porque ali vai explicar que nós sofremos a influência dos espíritos direto pela ação dos nossos pensamentos. E que nós atraímos para perto de nós espíritos de acordo com a sintonia dos nossos pensamentos. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Quer dizer que a mediunidade é um atributo do espírito. Todos nós temos essa sensibilidade. E mesmo nós, entre encarnados, nós influenciamos as outras pessoas. A gente não tem hábito de dizer, fulano é tão influenciável, que parece que aquela pessoa vai se moldando de acordo com a ideia da pessoa que ela conversa. Ela pensa de uma forma. Uma pessoa vem, conversa com ela, argumenta, ela muda a forma de pensar. Vem outra pessoa, conversa com ela sobre outro, ela vai se moldando de acordo com a ideia que as pessoas vão trazendo para ela, se trazem uma ideia coerente. A gente fala, nossa, parece que aquela pessoa não pensa com a cabeça dela. Então, do jeito que nós influenciamos, os espíritos nos influenciam, nós influenciamos os espíritos desencarnados, e lá um espírito influencia o outro. Tá? Essa faculdade não constitui um privilégio exclusivo. Nós habituamos a chamar de médiuns aquele que tem uma sensibilidade mais aguçada. E a mediunidade depende do tipo de faculdade que o médium tem desenvolvida. Pode ser pela fala, psicofonia, pela escrita, psicografia. Pessoal, tá monótono? Vocês têm dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos. Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente. É um alerta que os espíritos trazem para Kardec. Ela precisa ser encarada com reserva, examinada com devido cuidado, para não sermos vítimas de espíritos enganadores. Fran, posso usar o teu exemplo? Você já foi ludibriada na rua, não foi? Então, ela já foi enganada, uma pessoa que passou sendo uma pessoa necessitada de boa fé, enganou. Do jeito que existe aqui, lá também. Então, a gente não pode, não é porque, mas o espírito falou. Tem que se analisar que espírito que falou. Como
como ele falou, analisar a fala, o conhecimento que ele tem, para nós não sermos enganados. E a comunicação também depende da moral do médium. Se for uma pessoa idônea, de bons princípios morais, oferece campo para aproximação e manifestação de bons espíritos. Caso contrário, o médium pode dar brecha a uma comunicação de um espírito brincalhão. Às vezes não é nem mal, mas que se diverte em enganar. Agora nós vamos para um outro princípio básico. Aqui é para a gente imaginar o tamanho do Sol comparado com o tamanho da Terra. Olha, eu li ontem e a minha cabeça é fraca. Eu não sei se cabe 300.000 vezes a Terra ou 300 milhões de vezes. Não deve ser. É 300 mil. Então eu acho que o Sol é 300.000 vezes maior que a Terra. Daí, não dá nem para ver, né? Porque é um pontinho amarelo que eles colocaram ali tão pequenininho que eu tive que olhar muito no norte para enxergar o tamanho do Sol. E a gente vê o tamanho de outras estrelas. O Sol não é tudo para nós, né? 300.000 vezes maior. Quando a gente volta, né, a Terra, na Via Láctea, ao derredor do Sol, que ilumina essa grandeza. E depois a gente vê estrelas tão grandes. Se a gente não conhecesse, não acreditasse na doutrina espírita, pelo raciocínio lógico, se a gente acredita em Deus, dá para acreditar que Deus só ia colocar espírito para viver na Terra? Alguém aqui acha, pelo raciocínio lógico, e vem direto à pergunta que a minha filha fez na primeira, sei lá eu que série que ela estava, mas era pequena, há mundos habitados? E ela respondeu sim, e errou a questão e veio muito chorando para casa, para mim explicar para ela. Mas não é ilógico, parece que não dá. E saber que a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de planetas e que existem centenas de galáxias. Então, nós vamos falar da pluralidade dos mundos habitados. E tem um comentário de Kardec na pergunta 55 que eu acho que diz tudo. Deus povoou os mundos de seres vivos. E todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Que nada fez de inútil e deve ter destinado estes mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, no processo de... Pode falar. Não, porque você falou, eu só peguei aqui, claro, a gente vai no Google, né? O Sol é 109.000 vezes maior que a Terra. No Sol cabe 1,3 milhões de planetas Terra. Se fosse comparativamente, tá? 1.300.000 vezes. Isso. 1.300.000, né?
Olha só Não é a diferença. Não é Sim, para ficar o dado correto, né? Então, na perfeição de Deus, né? Que criou nós espíritos que mantemos a nossa individualidade, né? Que temos a oportunidade de evoluir e de reencarnar tantas vezes que se fizerem necessárias. Os mundos, de acordo com a evolução do espírito, vai galgando de planeta, não passando em todos, mas nos tipos de planetas, que só ilustrando, e isso aqui é para fim didático, que os espíritos trouxeram essa classificação, ela não é estática, né? Os mundos primitivos, que prevalece o instinto e a lei do mais forte, de expiação e provas, que o mal predomina sobre o bem, regeneradores, o bem já prevalece sobre o mal, ditosos ou felizes, o mal não existe, celestes ou divinos, o bem reina soberano. Agora, eu queria dar um exemplo, porque dá a impressão que se fala, né, que nós estamos já na fase, na época que já iniciamos a mudança para o planeta de regeneração, e a gente vê o nosso mundo tão conturbado, com tantas coisas erradas. O Carlos César Frutuoso, quem não conhece, assistam as palestras dele, é um médico que trabalha com efeito físico, com curas físicas. Ele deu um exemplo assim, né? Ele mora no 2º andar e está de mudança para o 3º andar. Só que a Francisca resolve me fazer uma visita. Mas ela não sabia que eu estava de mudança. Então ela chega em casa, não se sabe onde é quarto ou onde é sala. Tá tudo coisas encaixotadas, reviradas para encaixotar. Móveis que ainda estão montados e móveis desmontados, já porque eu vou mudar. Da maior bagunça. Ela vai falar, nossa, como a casa da Silvia é bagunçada. E nisso, nessa bagunça, ela junta poeira. Né? É o que está no nosso planeta agora. Nós estamos em processo. E daí, eu, Silvia, acredito que é muito breve. Acredito que é muito breve. Eu, Silvia, acredito que da mesma forma, quando chegou o advento de desvendar e deixar claro para todo mundo que quisesse estudar como funciona o mundo dos espíritos, está reencarnando muitos espíritos. E através do exemplo, do bom exemplo, da conduta correta, de como bom agir, que vai ocorrer essa mudança. E logo nós já vamos ver todos os móveis no lugar, tudo arrumadinho, tudo limpo, guardado, né? Cada louça no seu armário, tudo organizado. E nós vamos nos tornarmos um planeta de regeneração. E como, né? O que os espíritos, o que a doutrina espírita nos traz de como a gente galgar, como a gente caminhar, como a gente entender tudo isso. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se alguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. E que lei é essa? São as leis morais.
que se resume, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que são as 10 leis morais, que se resumem na lei de justiça, de amor e caridade. Se você se aproxima do ensinamento, da prática dessas leis, se você é útil, você está caminhando para agir no caminho do bem e para atingir mundos felizes. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos de bem, de praticar a caridade, de você evoluir, de você galgar os seus degraus de evolução mais rapidamente, que caracterizam o verdadeiro espírita, que como o cristão verdadeiro, pois que um e o outro é a mesma coisa, ensinam a mesma coisa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É lá do Sede Perfeito, esses 2 slides, tá? E para encerrar, o conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima para melhor. Eu gosto do termo transformação e não reforma íntima, porque a gente muda aquilo que a gente não gosta dentro de nós, aquilo que a gente que está equivocado, aquilo que a gente acha que pode melhorar. E eu estou aqui, gente. Se quiserem perguntar, eu sei que não é nenhum conhecimento novo, mas eu acho que é sempre bom a gente reciclar. Se discordaram de algum ponto, por favor.